grande desafio do Brasil hoje, e eu diria de todo o mundo, é produzir alimentos. Neste aspecto, nós temos um salto muito grande na produção de alimentos aqui no país. E, evidentemente, que a contribuição decisiva para essa questão foi, de um lado, do agronegócio e, do outro, da agricultura familiar. Nós, na Câmara Federal, temos o desafio de fazer com que a política agrícola nesse país compreenda esses dois polos, mas temos também o desafio de desbloquear algumas questões da burocracia do Estado brasileiro, que muitas vezes dificulta investimentos, recursos mais disponíveis para o agronegócio. Por isso que eu diria que hoje o Brasil ele pode ser um grande produtor de alimentos, ainda maior do que já é, apoiando-se nessas duas questões, no agronegócio e na agricultura familiar. Nós ainda não temos uma política no Brasil que assegure um agronegócio sustentável. Nós temos debates permanentes, discussões, mas o Brasil não conseguiu amadurecer a ponto de ter uma política que contemple um agronegócio sustentável. Nós temos alguns desafios. Existem as grandes empresas que já têm uma estrutura mais adequada para a produção. Tem recursos, tem investimentos, tem tecnologia e tem, sobretudo, uma forma de escoar os seus produtos. Mas existem também setores do agronegócio que precisam enfrentar o desafio de ter investimentos, capital de giro, o desafio de ter uma qualificação e, nesse aspecto, as empresas de pesquisa, sobretudo as empresas de pesquisa vinculadas ao poder público, podem contribuir nesse processo. Acredito que há uma polêmica no país em torno do uso de agrotóxicos, em torno de uma produção que não respeita o meio ambiente, mas eu diria que este não é o aspecto central. O aspecto central está em exatamente democratizar o acesso a recursos, investimentos, tecnologia e escoamento da produção em certos setores do agronegócio que ainda não têm recursos suficientes para enfrentar estes desafios. E para ser, sobretudo, uma das pernas que o Brasil precisa de se manter como grande produtor de alimentos. O Brasil tem uma dificuldade imensa para que tenhamos um agronegócio sustentável. Primeiro, nós temos uma infraestrutura totalmente distante de um modelo que dê uma sustentação para o agronegócio. E nós não temos ainda, por parte das nossas lideranças políticas, uma maturidade para que tenhamos um agronegócio que esteja nas bases que são reconhecidas mundialmente como sustentáveis. Nós temos que tentar fazer com que as duas coisas caminhem juntas. O agronegócio é muito importante para o Brasil. O Brasil tem terras em extensão para produzir, mas nós precisamos, ao mesmo tempo que esteja junto com o agronegócio, a sustentação. E essa sustentação tem que ser com legislações firmes. É importante que garantamos a água no Brasil, e esses produtores, eles que têm esse espaço, né? As nascentes de água, elas têm que ser preservadas, as nossas florestas têm que ser preservadas. Nós temos muito espaço para plantar e temos água no nosso subsolo que pode ser utilizada. Nós talvez não tenhamos utilizado nem 2% da água que está no subsolo brasileiro. Portanto, não é necessário plantarmos só onde temos água em abundância. Também onde a água está no subsolo,
é possível plantar e utilizar essa água do subsolo brasileiro. Bom, primeiro é preciso destacar que nós estamos falando, quando fala de agronegócio, a gente está falando da segurança alimentar do planeta, do mundo. Nós estamos falando, do ponto de vista da economia, da balança comercial brasileira. O agronegócio no Brasil, por exemplo, já gera 16 milhões de empregos diretos. Isso é fundamental. O agronegócio no Brasil representa 26% do PIB brasileiro. Então não é qualquer coisa, é uma jornada, é um empreendimento, é uma necessidade política comercial e de segurança alimentar. O Brasil já é campeão em produção de soja, de carne bovina e de aves. Acabamos de conquistar agora essa posição. Já éramos na cultura do café, da celulose e do açúcar. Quer dizer, é essa vocação brasileira de um grande produtor, um grande celeiro de grãos do mundo. A questão agora é como agregar valor a isso. Por isso que considero que não deve haver contradição entre a produção e o meio ambiente. Nós temos que combinar isso, mesmo porque o futuro é agora. Eu não posso, de forma extrativista, de forma conservadora, apenas dar foco na produção e esqueça da preservação. A meu ver, julgo que o mais correto é equilibrar isso. Produção e preservação não pode haver contradição em nome do desenvolvimento brasileiro. O agronegócio é toda a relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. No Brasil, o termo agronegócio é usado para definir o uso econômico do solo para a agricultura associado com a agropecuária. O agronegócio representa em torno de 1/3 do PIB brasileiro, razão pela qual é considerado o setor mais importante da economia nacional. O Brasil é um dos principais fornecedores de produtos agropecuários para o mundo. Segundo o IBGE, o agronegócio no Brasil foi responsável por 37% dos empregos, importou o equivalente a 4,8 bilhões e exportou 39 bilhões. Dentro do saldo total do comércio exterior brasileiro de 36,6 bilhões, o saldo dos negócios agrícolas corresponde a 93%, ou a 34 bilhões. O restante da economia nacional corresponde por apenas 7%, 2,6 bilhões. Nos anos de 2000 a 2005, o saldo das importações do seu setor cresceu 159%, a média de 21% ao ano. Os benefícios proporcionados pelo agronegócio são bem palpáveis. O índice que mede o custo real em relação ao IGP, Indicação Geográfica Protegida, da alimentação caiu 33% desde 1994. O ano do Plano Real. Ao mesmo tempo, o índice de preços recebidos pelos produtos agropecuários caiu cerca de 8%. Desde 1994 a 2005, acumularam-se superavites comerciais no valor de 200 milhões de dólares, ou 480 bilhões de reais. Os consumidores nacionais, por outro lado, de 1994 a 2005, teriam se beneficiado com cerca de 1 trilhão de reais da forma de renda transferida devido à redução dos preços. Contudo, o agronegócio possui seus malefícios. Para a cultivação do solo e a manutenção do gado é necessário muito espaço. Com isso, os nativos perdem suas terras para os produtores e as empresas. O crescimento acelerado na produção agropecuária traz consigo um agravamento dos seus problemas ambientais, tornando obrigatória a inclusão dessa questão nas análises setoriais do agronegócio. A expansão da fronteira agrícola vem ocupando áreas florestais, resultando em elevadas taxas de desmatamentos e queimada, contribuindo para o agravamento do efeito estufa, bem como a alteração da qualidade do solo. Além desses problemas, a questão dos resíduos gerados pelos processos produtivos também merece destaque. Esse resíduo contamina o solo e os recursos hídricos e o ar, através da poluição local ou global.
Através do Protocolo de Kyoto, discutido e negociado no Japão em 1997 e em vigor a partir de fevereiro de 2005, diversos países assumiram o compromisso de reduzir a emissão dos gases que provocam o efeito estufa, considerado, de acordo com a maioria das investigações científicas, como causa do aquecimento